O Futebol 360, para a gente falar de Bruno Henrique, porque ele vem sendo destaque, apesar dos nossos comentaristas não terem colocado. Ele de fora do Sacanagem. Exatamente. Mas não eram os 5 que chegaram agora. Tá bom, ó. Vocês têm que lembrar É o isso. seguinte, ontem foi falado aí sobre um possível interesse do Grêmio no Bruno Henrique, a apuração do nosso Luciano Borges. O Bruno Henrique vai terminar o contrato, vai acabar o contrato dele. E a gente levantou números do Bruno Henrique com o Renato e com o Jorge Sampaoli. Ó, 23 jogos com o Renato Portaluppi, 20 como titular, 14 gols, 6 assistências. Precisando de 83 minutos para participar de um gol. Com o Sampaoli, 22 jogos, 11 apenas como titular, 6 gols e 1 assistência, precisando de 173 minutos em média para participar de um gol. Com Detalhe, né, galera? Com Sampaoli, 11 como titular, né? Com Renato Gaúcho, 20. Essa é a diferença, né? assistência ou com gol, tá? Números aqui do Bruno Henrique, então, em comparação com os dois profs, com os dois professores. Mostra alguma coisa para vocês, esses números aí? Essa questão do Renato também demonstrar um interesse? Será que ele fica ou não? Tem essa questão do contrato? O Sampaoli, é bem verdade, por exemplo, foi com o Gabigol no banco contra o Botafogo. Ele tende a mexer mais no time. É também uma crítica que ele vem sofrendo de não manter ali uma regularidade na escalação titular. Será que isso pode deixar o Bruno Henrique mais chateado, prof? Essa questão dos números. Tenta oferecer um ano de contrato. Que é o que pega em toda renovação de jogador nessa faixa. E passou dos 30, ainda mais nessa faixa de 33 anos, o clube realmente precisa adotar essa postura mais cautelosa, ainda mais o Flamengo, que acabou fazendo algumas renovações muito na base, o cara é liderança, tá aqui no grupo, e sem avaliar realmente se vale a pena. Os dois Diegos, Diego Ribas e Diego Alves... Não, mas olha a idade do Diego Ribas e Diego Alves. Olha a idade do Bruno Henrique, cara. Essa comparação... Não dá pra comparar, né? Acabaram ganhando um ano de contrato além da conta. No Palmeiras, isso dificilmente acontece. O Palmeiras sabe a hora certa de abreviar esses ciclos, mesmo que o jogador seja ídolo. E no caso do Bruno Henrique, o Flamengo também tenta ter esse cuidado. Mas o Bruno Henrique voltou de lesão, é um cara que está demonstrando aí que está recuperado de fato. Até o retorno dele foi gradual, por isso esses jogos na reserva, saindo do banco, porque ainda precisava chegar à forma física ideal. Agora, aparentemente chegou. E eu vejo que é um jogador, apesar dos 33 anos, que tem mais do que necessariamente avaliar se ele ainda vai ser útil por mais 1 ou 2 temporadas. Mas o que ele representa para o Flamengo. Ele, ao lado do Gabigol, se tratam dos 2 maiores ídolos dessa geração do Flamengo, dos jogadores mais impactantes. Por tudo isso, também, né? Eu vejo que o Flamengo, se tiver de fazer um sacrifício, que faça com o Bruno Henrique. Bruno Henrique só quer por 2 anos. Ele é o caso em que vale pensar realmente... É a prioridade hoje para o Flamengo. Sim, acaba sendo uma prioridade, porque o Bruno Henrique tem mercado no futebol brasileiro. Se ele sair hoje do Flamengo, vai ter clube interessado e vai ter clube que vai oferecer 2 anos de contrato, no mínimo. Então, por tudo isso, pelo que ele representa e pelo que voltou a jogar depois da lesão, eu teria confiança suficiente em oferecer um contrato de 2 anos e aí você consegue também, de certa forma, diluir os salários, não oferecer uma quantia tão alta em vencimento. Não pode reforçar rival, né? Eu acho que está na hora dos clubes também levantarem um pouco mais o sarrafo nessa questão dos 30. Porque tem trintões e trintões. Esse é um trintão que entrega. E essa questão dos 30 anos hoje, também para o futebolista, isso mudou. Eu lembro que o primeiro livro de futebol da minha vida, que era o Manual do Zé Carioca, quando ele falava de idade de jogador de futebol, tinha um parágrafo ali, o texto começava falando assim: jogador de futebol, quando passa dos 30 anos, não comemora mais o aniversário com a mesma alegria. Hoje é muito mais comum você ver gente com 36, 38, no caso dos goleiros até 40, tá aí o Fábio, que não me deixa mentir. Thiago Silva está jogando em alto nível no Chelsea com 39. São jogadores em alto nível. E o histórico do Bruno Henrique mostra que ele é um jogador confiável. E, antes de tudo, não pode reforçar rival, né, Dom? Se o Grêmio está nessa dividida, o Flamengo tem que ir com mais força ainda. Eu concordo plenamente, ainda mais quando se trata de um jogador histórico, né, como o Gabigol. De repente, o Flamengo correu o risco de perder um cara tão emblemático,
por causa de um segundo ano de contrato e podendo reforçar um rival e de repente ver esse cara entregando, seria uma derrota assim, gigantesca para a diretoria do Flamengo, para o time, para a torcida. E a grande dúvida é se a gente tivesse o Bruno Henrique hoje lesionado e o contrato acaba no fim do ano, você poderia questionar. Ele voltou de uma lesão muito grave para um jogador que o físico e a idade acabam influenciando muito no estilo, porque é um cara de arranque e de velocidade. E aí, depois de um tempo tão grande, ele volta jogando o que ele tem jogado, e a gente não está falando de 2 jogos, a gente já está falando de quase 3 meses desde o retorno dele. Cara, eu acho que ele já se justificou muito. Um segundo ano de contrato, acho que vale completo. Se você, pode ser que tenha um risco, uma queda técnica, eu assumiria esse risco por todo o peso histórico e a bola que esse cara tem jogado. E tem um risco político também. Imagina para a gestão Landim perder o Bruno Henrique, um grande ídolo, para um clube brasileiro. Exato. Vai ser uma barulheira, diferentemente de outros jogadores. Felipe Luiz, por exemplo. Felipe Luiz é realmente o caso que tem que sentar, avaliar muito bem, ponderar se vale mais um ano de contrato, até pelo que foi a temporada dele. Mas no caso do Bruno Henrique, até por ser mais jovem, por ser um cara que tem essa representatividade para a torcida, como eu diria o prof, o Flamengo não tem o direito de perder o Bruno Henrique. Não tem